Glórias a Deus. Eu sou o da amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8 e verso 23. Vamos fazer leitura de alguns versículos. Passagem conhecida dos irmãos. Mateus, capítulo 8 e verso 23. Aleluia. Amém? Mateus 8 e 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhe disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. A igreja pode tomar assento. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar a sua palavra. Prometo ser rápido, estar passando algo de Deus aos irmãos. Vemos nessa passagem um milagre feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, podemos observar, segundo os teólogos e historiadores, cerca de 35 milagres que Jesus operou em seu trajeto, que foram relatados no Novo Testamento. A gente pode citar alguns desses milagres, os milagres que temos com mais lembrança, os milagres mais conhecidos. Podemos citar a transformação da água em vinho, quando lá naquele cerimonial, naquele casamento em Caná da Galileia, o Cristo, o vinho tendo já se terminado, ele transformou, talhas de água em vinho. E até ele foi interrogado, por que o melhor vinho veio no final da festa, quando era para ser o contrário. Mas Cristo é Cristo, Outro grande milagre, bem conhecido dos irmãos, a cura do endemoniado gadareno, Quando Cristo teve um encontro com o gadareno e expulsou ali os demônios naquela vara de porcos que se jogaram daquele penhasco, e Deus libertou a vida daquele homem, e ele foi liberto pelo poder de Jesus Cristo, pelos prodígios que ele fez naquela vida, e aquele homem renovado saiu testemunhando do Cristo verdadeiro que operou o milagre na sua vida. Temos também um milagre bem conhecido, A cura da mulher do fluxo de sangue, Que saiu virtude das vestes de Cristo e curou aquela mulher instantaneamente. Então, alguns dos milagres. Outro milagre bem conhecido, quando Jesus andou sobre as águas, E convidou Pedro a vir à sua direção. E Pedro caminhando, chegando em certa distância, ele foi desfalecendo e começou a afundar, Mas vemos que depois Cristo fez disso uma lição, para que Pedro pudesse confiar mais em Cristo, para que não viesse a desfalecer, a perder a sua crença naquele que é o Salvador. E um outro milagre muito bem conhecido, era amigo de Cristo, O próprio Lázaro, morreu, e após 4 dias, Lázaro reviveu pelo poder do sangue e pelo poder de Jesus Cristo, Quando disse: Lázaro, sai para fora. E o milagre aconteceu para quê? Para que fosse provado que Cristo era Cristo e que os homens se maravilhassem com a presença do próprio Deus na vida de Jesus Cristo. Importante ressaltar que eu falei aqui em 35 milagres, Mas esses não são os únicos milagres que Jesus Cristo fez. Eu vou ler aqui. O irmão Cristiano, ele gosta de ir lendo alguns versículos. E se você gostar de acompanhar, eu vou fazer leitura de João 20
e 30 e 31. João 20 e 30 e 31 vai dizer assim, ó. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, na Bíblia, né? Verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos, esses milagres, né, que estão aqui no Novo Testamento, para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida através do seu nome. Então são muitos e muitos milagres que Jesus fez, mas esses que são citados é para que nós venhamos crer que Cristo é o próprio Deus vivo em nosso meio. Mas eu gostaria de ler o versículo 23, né? Foi o primeiro versículo que eu fiz leitura. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, após um dia, Cristo estava pregando ali na margem do mar da Galileia, estava pregando ali para multidões, e ele até estava dentro de um barco, um pouco mais afastado assim da margem, para que todos pudessem o ver ou observar. Ele estava pregando e foi chegando o final do dia, então Cristo ele fez um convite aos seus discípulos, né? Vamos atravessar o mar da Galileia. Só uma curiosidade, o mar da Galileia ele é um lago, né? Ele não é um mar, tem bastante extensão, mas então ele convidou para atravessar para o outro lado do lago, com muitos quilômetros. Então já próximo do anoitecer, o dia já estava se encerrando, então o mestre ele entrou no barco, e um detalhe, os discípulos o seguiram. Então eles o seguiram. Então, aqui eu abro um parênteses para fazer um questionamento. Quantas vezes nós tomamos decisões em nossas vidas, muitas vezes pensando que é a vontade de Deus, achando que é a vontade de Deus. A gente segue as nossas razões, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acha que é o mais certo, e fica convicto que Jesus está na frente, e muitas vezes não está. Quando Cristo ele está na frente de nossas vidas, você tenha a consciência que quando Ele está na frente de nossas vidas, não interessa o que possa acontecer no nosso caminho. Se Ele está na frente, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te defender de todo o mal. Ainda que as provas, que as dificuldades venham para tentar te derrubar, o Cristo vai na frente. Mas primeiro temos que colocar os nossos caminhos, as nossas direções na frente, com Cristo, que Ele possa dirigir o nosso caminho, que Ele possa nos guiar, apontar a direção a que devemos seguir, e não seguir a nossa razão, mas depositar em Cristo a nossa razão, que Ele venha dirigir as nossas vidas, que Ele venha nos guiar dentro daquilo e do propósito que Ele quer para nós. Quando Cristo Ele vai na frente, tudo é diferente, tudo acontece diferente na vida do cristão. Já o contrário não é verdadeiro. Quando Cristo não está na frente, então deixamos Cristo de lado. Então a partir desse momento que deixamos Cristo de lado, Ele não tem compromisso em nos ajudar. Por quê? Porque eu estou tomando as rédeas da minha vida. Então Cristo só vai te ajudar quando você entregar a sua vida a Cristo. E aqui eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida cristã, de vida caminhando dentro da igreja, vida diante do altar de Deus, uma vida de busca de santidade, uma vida de retidão, uma vida de integridade, uma vida de honestidade, uma vida entregue realmente na presença de Deus. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. O versículo 24, ele vai dizer assim, ó: e eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com ondas, e ele porém dormia. O Cristo estava dormindo, ele estava tranquilo, né? A tempestade se levantou e Cristo estava tranquilo. Aí a gente vê dois cenários, né? Cristo dormindo e os discípulos desesperados, né? Por que Cristo estava tranquilo, né? E Ele estava dormindo na traseira do barco, né? Na popa. Então, quando vemos Cristo, Ele estava dormindo, aqui a gente pode ver duas características intrínsecas de Cristo. A primeira, Cristo, Ele era ser humano. Ele era ser humano, igual você é, igual eu sou.
Então ele pregou o dia inteiro. Ele pregou para multidões e ele estava cansado. Então ele foi ao fundo do barco o quê? Para descansar. Mas também vemos que nessa conjectura, Cristo, ele também é Deus. Ele também é Deus. Além de humano, ele também é Deus. E como Deus, e como os seus atributos divinos, aleluia, ele sabia que aquele momento não era o fim. Ele estava seguro, ele tinha confiança que aquilo ali era só mais um passo no caminho dele. Aleluia, glórias a Deus. Era só mais um passo na sua trajetória aqui na terra. E ele tinha essa segurança diante da adversidade. Então Cristo, com isso, ele está querendo nos dizer algo. Ele está querendo nos dizer que diante de todos os problemas que você está enfrentando, diante de todas as circunstâncias que querem te derrubar, que querem acabar com a sua vida, querem te entristecer, ele quer que o quê? Que venhamos a confiar nele, depositar nele a nossa fé, depositar nele a nossa confiança, somente nele. Muitas vezes procuramos outros caminhos, procuramos outras soluções, mas não, só existe uma solução, é só Cristo, não tem outro caminho, não tem outra solução. Então, Cristo, ele estava querendo nos dizer isso, quando ele estava tranquilo ali no barco. Versículo 25, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Aqui a gente vê muitas pessoas desesperadas nesse cenário, né? O barco estava sendo assolado por muitas ondas, as ondas invadindo o barco, a água entrando por um lado, a água entrando por outro. O barco estava quase afundando, indo a pique. Os discípulos desesperados. Por certo, vejo aqui um discípulo conversando com o outro: que vai ser de nós? Vamos afundar. E o mestre lá no fundo dormindo. Vamos acordá-lo, vamos tentar achar uma solução para isso. E foram até o mestre Jesus Cristo, procurando uma solução diante desse problema iminente, que estava o barco próximo ao naufrágio. Nesse primeiro ponto, a gente observa o quê? Primeiro, a descrença dos discípulos, né? Que eles estavam mais preocupados com a tempestade ao seu redor, eles estavam mais preocupados com o naufrágio que se aproximava, do que ter a consciência de quem estava lá no fundo do barco era o Cristo. Eles se preocupavam mais com o problema ao redor, do que saber que se Cristo estava no barco, que mal aconteceria. Se Cristo está dentro da sua vida, se Cristo está dentro do teu lar, não te preocupa, meu irmão, não te preocupa. A onda vai vir, vai, eu não vou dizer que a onda não vai vir, porque ela vai vir, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor. Os problemas estão à sua porta todos os dias, mas se Cristo está no barco, você pode vencer. Se Cristo está no barco, Ele te dá a força para batalhar, mas tenha Cristo no barco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste momento temos a visão que os discípulos, eles perderam a esperança. Eles já não acreditavam mais que iam se salvar, pois eles não foram capazes de perceber, né, que nenhum mal ia acontecer a eles, porque Cristo estava lá. Então, Cristo está querendo nos dizer o que com isso? Que antes de qualquer coisa, você vai enfrentar um problema. Amanhã é sexta-feira e você vai enfrentar um problema. De repente você vai ser acometido de uma enfermidade. De repente, talvez você vai receber uma notícia que um familiar seu perdeu um emprego. Não interessa o que vai acontecer, mas Cristo está nos orientando ao quê? Primeiro, descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Se você é fiel a Cristo, não tem por que você se desesperar. Se você é fiel a Cristo e está no mesmo barco de Cristo, descansa o teu coração. Se o mestre está contigo, não temas. As ondas vão vir, mas sempre acredite, Ele está com você. Ele não te abandonou. Por mais que você olhe para todos os lados e não tenha esperança, eu te convido a olhar para cima, de onde vem o teu socorro. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Versículo 26.
E ele lhes disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Nesse momento, então, diante daquele alvoroço que acontecia dentro daquele barco, Jesus acorda. E a primeira pergunta que ele faz quando acorda: por que eles tinham pouca fé, né? Por que eles estavam com pouca fé? Que eles não estavam acreditando no milagre. Por que eles não estavam acreditando no milagre? Cristo perguntou para eles, né? Então, Jesus se levanta, né? E ele opera o milagre. Ele vai lá, ele acalma o mar, ele faz os ventos se cessar, e o milagre acontece. O milagre acontece porque Cristo é o dono do milagre. Ele é o dono do milagre. Ele opera milagre e não interessa o local, e não interessa a hora, não interessa a circunstância. Se for da vontade de Cristo, Ele vai operar o milagre. Ele vai, porque Ele tem poder. Ele tem poder. Glórias ao nome santo do Senhor. Então Jesus se levanta, Ele opera o milagre, e Cristo, Ele quer que os discípulos tenham o quê? A fé acrescentada, que eles acreditem mais em Cristo, porque Ele estava caminhando junto com eles. E Cristo quer isso em nossas vidas, que a gente tenha fé nele, para que a gente vai passar na nossa vida por diversos momentos que a gente precisa exercer a nossa fé. Ainda que a gente olhe para todas as circunstâncias e não veja a possibilidade de um milagre acontecer, mas Ele quer que você creia, Ele quer que você persevere, Ele quer que você continue orando, Ele quer que você continue buscando a sua presença. O milagre pode vir em um dia, o milagre pode vir em 1 ano, pode vir em 5 anos, pode vir em 38 anos, como já conhecemos na Bíblia, mas o milagre vem, mas não desfaleça. E é isso que Cristo está nos ensinando com esta palavra, que possamos acreditar e exercer a nossa fé, porque milagre, o que é milagre? Milagre é crer no impossível. Glórias ao nome santo do Senhor. Os irmãos se coloquem de pé, já vamos se encaminhar para o final. Glórias ao nome santo do Senhor. 27. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma pergunta. Então, após o vento cessar, após o mar se acalmar, os discípulos ficam o quê? Eles ficam maravilhados, eles ficam pasmos com aquilo. Como que ele pode acalmar o mar, cessar os ventos? Eles começam a se interrogar diante daquele milagre, daquela circunstância. E não é diferente na nossa vida. Muitas vezes a gente está ali perseverando, orando, buscando a face do Senhor, e o milagre vem quando a gente menos espera, e a gente é agradecido a Deus pelo milagre. Glórias ao nome santo do Senhor. Mas mesmo que a nossa vida vai acontecer muitos milagres, eu tenho certeza disso, a nossa vida vai acontecer muitos milagres, porque aquele que é fiel, o milagre acontece. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Oh, xarabadeide, glória. Oh, Espírito Santo, tu és bom, Senhor, aleluia. O milagre acontece, meus irmãos, o milagre acontece. Mas eu quero alertar para um fechamento aqui. Mas mesmo que muitos milagres aconteçam na sua vida, meus irmãos, e glórias a Deus por isso, o maior milagre de todos é você ser salvo. Pode ser que você tenha bênçãos de prosperidade, você possa ser curado por uma enfermidade incurável, mas o maior milagre de todos é você estar salvo pelo sangue de Cristo, é você ter a marca de Cristo na sua vida, é você poder caminhar nas ruas e eles dizer: ali vai um homem de Deus, aleluia, ali vai uma mulher de Deus, xarabadeide. Que possamos ser testemunhas do Deus vivo, aleluia. Que possamos ter uma vida íntegra diante da sociedade. Oh,
possamos agir como Cristo agia, que possamos não ter manchas nas nossas vestes. Aleluia. A gente serve o dono do milagre. A gente não está aqui por causa dos milagres. A gente está aqui por causa do dono do milagre. A gente está aqui por causa de Cristo. A gente está aqui pela misericórdia de Deus, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. E só por isso que devemos servi-lo. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor. Eu gostaria, não dá, né? Não dá de convidar para você vir aqui na frente, mas aonde você está, estenda suas mãos aos céus e faça o seu momento de adoração, de louvor. Preste a Ele o culto racional a que você se propõe, e eu tenho certeza que o teu milagre vai chegar, meu irmão. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai Celestial, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, aleluia. Igreja minha, as portas estão se fechando. É tempo de buscar a minha presença. O tempo está se acabando. Não espere os últimos minutos. E devastre. As portas ainda estão abertas. Entrai por ela, porque o tempo se findará e haverá muito pranto e choro. E devastre, assim diz o Senhor dos Exércitos.